Êxodo 3, de 1 a 15. Todos acharam? Amém. Graças a Deus, estamos aqui por aquele que era, é e há de vir, nosso Senhor Jesus, que Ele se revele a nós na leitura do texto. Amém? Êxodo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor para nós essa noite. Curve sua cabeça mais uma vez, por favor. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nos achegamos diante de Ti essa noite mais uma vez, Deus. Mais uma vez diante da palavra. Mais uma vez diante da Sagrada Escritura. Desse testamento que, como essa simples série de mensagens enfatiza, é vivo. A Tua palavra é viva, Senhor. E que ela possa de fato gerar vida entre nós,
Usa-me, Pai, a despeito das minhas fraquezas e limitações, Pai, que a Tua palavra possa ecoar nessa casa de oração essa noite, para a glória do Teu nome, Deus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Gente querida de Deus, nós viemos de uma semana de feriado, Corpus Christi. Talvez alguns não saibam, mas esse feriado, esse dia em que muitos de nós, e graças a Deus eu estou entre esses, podemos aproveitar uma pausa no ritmo do dia a dia, no ritmo corrido. E nesse Brasil de tantos feriados, a gente por vezes não se dá conta do significado por trás de alguns deles. Creio que deveria, no mínimo, gerar curiosidade em um feriado com um nome como esse, Corpus Christi. Esse feriado, que é parte do calendário cristão mundial, tem sua origem em 1264, quando o bispo de Roma, Urbano IV, instituiu essa data em razão de milagres ocorridos no entorno da Eucaristia, como é comum no vocabulário católico romano, ou, traduzindo para nós, em torno da ceia. Eu não quero entrar nos pormenores teológicos de como os católicos romanos enxergam o sacramento ou ordenança que celebramos aqui hoje, que nos relembramos da morte de Cristo e celebramos a sua ressurreição. O reino de Deus proporciona esses grandes paradoxos, não é? Porque lembramos de algo doloroso, que é a cruz, o sacrifício do nosso Senhor, e nos alegramos porque Ele venceu essa morte imposta na cruz. O fato é que, como eu disse, a despeito das diferenças teológicas, me chama a atenção que em algum momento da história, um dia foi separado para se dedicar exclusivamente a pensar nessa presença real de Jesus no meio do seu povo. É claro, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que possa estar nos visitando aqui, a presença de Jesus, ela não se limita a uma data, a um feriado entre nós. É claro que sob a perspectiva da nova aliança e a realidade que Deus proporciona por meio do seu Espírito Santo entre nós, todo dia é dia de celebrar, de lembrar que sim, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. E que o grande mistério que se revela em torno da mesa posta, do cálice e do pão, é a presença do nosso Deus entre nós. E ao pensar sobre a presença de Deus reclinado no Antigo Testamento, eu me voltei para esse belíssimo texto de Êxodo capítulo 3, amplamente conhecido pela cristandade e até por alguns que não têm o pano de fundo de uma criação evangélica ou até mesmo católica romana. O fato é que o imaginário social tem na figura de Moisés um grande herói, inclusive retratado em peças cinematográficas e tudo mais. É uma história amplamente conhecida e que ajudou a moldar a sociedade ocidental como a conhecemos, inclusive. Muitos atribuem a essa história de Moisés e a missão de Moisés vários elementos que são usados naquilo que popularmente se chama, hoje tem se tornado popular esse conceito de um mito do herói. Para muitos, Moisés é a grande figura, a figura central dessa passagem. E o que eu quero ver com você aqui é que sim, Moisés tem um papel preponderante, mas a figura central dessa passagem especial, Êxodo 3, de 1 a 15, não é outro senão o nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Sim, porque Ele também está presente aqui, nessa passagem que nós lemos. Texto de Êxodo belíssimo e fundamental para fazer toda uma conexão
com essa história da redenção que é contada, em especial esse capítulo 3, ele é de suma importância para aquilo que a gente chama de teologia bíblica, que é nada mais, nada menos do que a doutrina de Deus sendo contada, livro a livro, de Gênesis a Apocalipse, como uma verdadeira história. E essa passagem, ela é fundamental para a compreensão do texto como um todo, e dessa ânsia que nós temos, esse desejo que o ser humano tem. Quando eu digo nós, eu não me refiro apenas àqueles que nasceram de novo. Nós que nascemos de novo, racionalmente, prestando nosso culto racional, fazemos como cantamos aqui: minha alma anseia por ti. Usando as palavras do salmista, ansiamos sim, mas na verdade, como dizia Dostoiévski, no ser humano existe uma lacuna, um abismo, um buraco do tamanho de Deus. O ser humano, independente de confessar a Deus, tem um anseio que busca atender em diversas coisas, das mais variadas. Pela graça, eu e você compreendemos que esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus na nossa vida. E o texto fala disso, da presença de Deus. Êxodo é um livro que poderia ser traduzido como redenção, resgate, libertação, salvação. Êxodo é sobre isso. E se essas palavras que eu mencionei, resgate, redenção, libertação, salvação, não encontram realização na pessoa de Jesus, em quem mais poderemos encontrar? Por isso, Êxodo é um grande tratado que tem, em especial em Moisés, como subagente de Deus, personagem na trama temporal, local que estamos lendo aqui, mas um subagente, um coadjuvante na trama maior traçada por trás desse texto, que culmina em Cristo e em sua obra. Moisés nada mais é do que um tipo, uma figura, uma sombra do que, na verdade, haveria de se concretizar em Jesus. Sem perder tempo, vamos voltar nossos olhos, por favor, ao texto sagrado no versículo 1 e examinar alguns pormenores desse texto até chegarmos de fato ao entendimento de Cristo se revelando nele, a nós como a grande esperança em dias difíceis como os que passamos. Verso 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Esse personagem aqui, nesse contexto, capítulos 1 e 2, contam o início da trajetória de Moisés, passagens muito conhecidas para nós, mas que acredito que um homem lá no Novo Testamento, Estevão, soube contar essa história como um hábil pregador que era. Estevão, um mártir da igreja primitiva. Em Atos 7:23 ele descreve um belo resumo que serve para nossa situação, para nossa localização de Moisés, nesse verso 1 que estamos lendo. Em Atos 7:23 diz assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Um breve resumo daquele episódio extremo, onde Moisés, com 40 anos de idade, vê uma situação injusta e intervém de maneira injusta. Porém, Estevão continua, no verso 30 desse mesmo capítulo 7, decorridos 40 anos, ou seja, 40 anos depois desse episódio, ele ter matado o egípcio opressor, verso 30 diz: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então, essas breves conexões com o Novo Testamento é só para situar
a idade de Moisés nesse episódio, 80 anos aproximadamente. Nosso personagem subagente de Deus nessa trama, coadjuvante na grande trama, tinha 80 anos de idade aproximadamente. E ele estava, naquele momento, mesmo com toda a sua formação nos palácios egípcios, mesmo com toda o pano de fundo de criação, poderia dar a Moisés um outro tipo de vida. Ele está exercendo uma simples função, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, com 80 anos de idade. Jetro, que era sacerdote de Midian, levando o rebanho a oeste do deserto. Eles estavam no deserto, vale lembrar. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. E o verso 2 em diante diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto, melhor traduzindo para nós. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e ela não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Aquele grande fenômeno sobrenatural, além do natural, porque era muito comum no ambiente desértico do Oriente Médio, esses arbustos estarem ali numa situação de sol escaldante, e em épocas de grande seca, e o vento passando, acontecer como por vezes acontece aqui no nosso Ocidente. Grandes queimadas, mas uma pequena porção de vegetação seca, um arbusto que a sarça era um tipo de arbusto que ressecava muito rápido, mesmo frondoso, e pegava fogo muito rápido. O ponto é que aquele arbusto estava pegando fogo, e o texto não precisa quanto tempo, mas o mínimo para que Moisés, um homem já habituado há 40 anos com aquela função, vendo o dia a dia e entendendo toda aquela realidade, saber que o que estava acontecendo era absolutamente fora do normal, era algo além do natural, era algo sobrenatural. E o sobrenatural chama a atenção. E a atenção de Moisés é tomada, como vemos nesse versículo 3, a ponto dele perguntar: por que esse arbusto não se queima, não se consome? Verso 4 diz: vendo o Senhor. Verso 4 apresenta o grande protagonista da história, o Senhor. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, próprio Deus, que estava vendo o que Moisés estava vendo, do meio da sarça, do meio do arbusto, o chama Moisés e diz: Moisés, Moisés, 2 vezes, diz o texto. Ele respondeu, o octogenário pastor: Moisés, eis-me aqui. O que acontece nesse versículo 3 é o que a teologia chama de teofania, uma aparição, uma manifestação especial no Antigo Testamento de Deus, porque no Novo Testamento já temos o Deus encarnado. O que temos no Novo Testamento é a epifania, a própria pessoa de Deus encarnada. Graciosamente, como sempre batemos nessa tecla, graciosamente, desde os períodos que remontam às antigas alianças, como foram lembrados aqui na ceia, Deus se manifestava nesses eventos que chamamos na teologia de teofania. E é isso que acontece no que foi descrito nesses versos 2 até 4. Verso 5 diz: Deus continuou. E aqui percebam que a principal fala, a principal interação,
A voz dominante, imperativa, passa a ser a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz do Deus vivo. Verso 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. Um limite é imposto, a santidade de Deus impõe limites. Essa palavra vem para colocar Moisés no seu devido lugar. Não trata-se de um fenômeno sobrenatural apenas, trata-se de um fenômeno divino, trata-se de um fenômeno do alto. Porque o lugar em que estás é terra santa. Não se trata do fenômeno, Moisés, se trata do lugar onde você está, nesse monte onde você está. Onde estão os seus pés, portanto, tira as sandálias dele. É estabelecida uma separação, um limite é imposto. Verso 6 diz: disse mais. Percebam como iniciam os versos 5 e 6. Deus continuou, inicia o versículo 5. Disse mais, inicia o versículo 6. E esse versículo 6, de suma importância para a compreensão da passagem dentro de toda essa história e da história maior, da história da redenção. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A identidade de Deus é manifesta de modo que Moisés entenda o que está acontecendo. A aliança é evocada a partir do pai Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Como já entendemos bem aqui, a figura paterna era fundamental na tradição desses povos. Na verdade, a figura paterna é fundamental na humanidade. E a gente não vai entrar aqui nos pormenores de como está a situação da figura paterna. Creio que só fica a dica que precisamos, talvez, voltar um pouco e aprender com essas tradições aqui o lugar do pai na família e o lugar do pai na sociedade. Que chama a atenção, porém, é que diante dessa situação, Moisés não quer mais ver um fenômeno. Moisés não quer mais ser capturado em seus sentidos, no que está acontecendo, no que o fascina e enche seus olhos. A reação de Moisés diante da voz de Deus chama a atenção no final do verso 6. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus se revela, Deus estabelece um limite, Deus deixa clara a sua identidade e se comunica com Moisés de forma clara a seu interlocutor, evocando a aliança, chamando o Deus seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Até então, a imposição do limite não foi: não olhe para mim, Moisés, foi: tire as sandálias, pois o lugar onde seus pés pisam é terra santa. Porém, Moisés, sabendo da sua condição, reconhecendo quem ele era, escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. O que vemos aqui, irmãos, e eu falo da importância desse versículo 6 na passagem como um todo e na grande história, justamente porque a aliança é chamada à cena. Aliança essa que lembramos hoje aqui na ceia do Senhor. E que sempre, quando fazemos parte
grande memorial do cumprimento dessa grande ordenança, tomando do cálice e do pão, nós celebramos a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. E todas essas alianças, a começar de Adão, na verdade, Adão, Noé, Abraão, Moisés e as tribos de Israel, Davi, todas essas alianças, elas são parte de uma pluralidade de alianças que não são desconectadas. Elas culminam na nova e eterna aliança. Elas apontam para a nova e eterna aliança. Assim como Moisés é um tipo de Deus, Adão foi um tipo de Jesus. Corrigindo, assim como Moisés é um tipo de Jesus, na narrativa do Antigo Testamento, Adão foi, Abraão foi, Noé o foi, Davi o foi. Todos eram sombra daquilo que haveria de se revelar no sol da justiça, que é Cristo Jesus. Todas essas alianças, com todas as simbologias, como o bispo bem lembrou aqui na ceia, elas culminam na grande realidade que antes, em todas essas alianças, eram promessas, grandes promessas, que eu tenho ressaltado aqui. O Antigo Testamento é o Evangelho enquanto promessa, e todas essas promessas não são desconectadas, todas elas fazem parte de uma grande trama, de um grande fio escarlate, que aponta no cumprimento em Cristo Jesus, que aponta para Cristo. As alianças são mais do que um tema unificador das Escrituras, gente, mas, na verdade, a espinha dorsal do enredo redentor da Bíblia, desde a criação até a consumação. Versos 7 até o 12, vamos ler. Disse ainda o Senhor, percebam o início do verso, essa sequência, versos 5, 6 e 7. Deus continuou, verso 6, disse mais, verso 7 começa, disse ainda o Senhor. A despeito das interrupções de Moisés, da colocação da condição de Moisés, a voz soberana e autoritativa, não autoritária, a autoridade de Deus é sempre estabelecida no que ele fala. Disse ainda o Senhor, indicando que ainda havia algo a ser dito. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores, ou seja, feitores, opressores, também poderíamos usar como tradução para essa palavra, exatores. Continuando, verso 8, conheceu-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Os versos 7 e 8 mostrando a misericórdia do Senhor a um povo, sim, oprimido, verdadeiramente oprimido, por toda a crueldade e impiedade do Egito. E existe uma promessa aqui, a promessa de um lugar, Canaã, lugar que emana leite e mel. Final do verso 8 diz, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, as nações que compunham Canaã. Verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. A primeira vez que essa expressão surge na Bíblia, Deus tratando o seu povo como os filhos de Israel. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Percebam, amados, as orações, as súplicas, o clamor, que pode ser também traduzido como grito de desespero dos filhos de Israel, chegaram até Deus. Deus ouve orações.
Esse Deus vivo ouve orações. E Ele não apenas ouve de maneira passiva, ou ouve como que apenas ouvindo saberia o que estaria acontecendo com os filhos de Israel. Além de ouvir, o texto diz: vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus sabe, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus não é pego de surpresa, tudo está nas mãos dele. Versículo 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, mais uma vez, os filhos de Israel, do Egito. A grande convocação, a grande comissão de Moisés, o grande chamado de Moisés nesse versículo 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Um homem de 80 anos de idade, que de acordo com a narrativa bíblica sabemos que tem limitações de fala, tinha suas angústias pessoais e almáticas. Deus não se importa com essas condições. É a esse homem que ele chama: vem agora, e eu te enviarei, não aos principais do Faraó, não aos líderes militares do Faraó, não a secretários do Faraó, não, é diretamente ao Faraó, para que tires o meu povo. E a passagem deixa claro, não vai para negociar. Vá, Moisés, com 80 anos, lutas na alma, dores, amarguras, limitações de fala, simplesmente vá e direto a Faraó, para tirar o meu povo de lá. É para isso que eu estou te comissionando. Verso 10, mais uma vez: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A condição, a confissão. Quando por vezes cantamos aqui aquele cântico: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, reafirmando tão fraco eu sou, eu sempre me lembro de Êxodo 3, versículo 11. Essa confissão de Moisés: quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Versículo 12: porém, o Deus forte e todo-poderoso traz a resposta. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus, ou adorarão a Deus neste monte, nesse Horebe, nesse lugar. Percebam, irmãos, o envio de Deus é determinado por nada mais, nada menos do que a promessa desse próprio Deus presente. O envio de Deus não se trata de uma capacitação como se outorgando superpoderes a Moisés, ou dando a Moisés um aparato tecnológico militar. Não. O que capacita Moisés é a resposta contigo. Isso que bastava para Moisés. É isso que bastou a Moisés. E agora os versos 13 até 15, mais uma resposta de Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem. Pausa. Moisés aqui, ele está criando uma simulação, um simulacro, um cenário de como vai ser quando ele for levar essa palavra ao seu povo. Moisés era um homem inteligente. Ele está lidando aqui com essas possibilidades. Como eu vou lidar com isso? Ele tinha seus temores, mas não eram temores infundados. Havia alguma lógica para Moisés. Continuando. Qual é o seu nome? Seria a pergunta do povo. Que lhes direi? Porque vale lembrar, o nome também tinha um papel fundamental para esse povo. Verso 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Aqui, eu abro aspas para Tomás de Aquino, pai da escolástica, onde ele diz que a resposta de Deus, eu sou o que sou, corretamente sugere que somente em Deus existência e essência são inseparáveis. Se a gente pudesse traduzir isso aqui para algo mais simples, é algo como: somente Deus pode agir sem perdas, sem falhas, sem danos, sem erros. Somente Deus é absolutamente perfeito em quem Ele é. Por isso Deus diz: eu sou, eu sou. Eu sou o que sou. Simplesmente. Uma das mentes da psicologia moderna, Carl Jung, falava que o ser humano é o único que tem a capacidade de dizer a si mesmo: eu sou o que eu me determino a ser. Muita gente acredita nisso. Muita gente tenta viver isso. E não são poucos, senão todos, que ao fim da jornada de tentar ser alguma coisa ou alguém na terra, em nome dessa autonomia e dessa separação do grande eu sou, não são poucos, senão todos, que encontram dores indizíveis por querer carregar tal atributo. Somente Deus, que, como dizia Tomás de Aquino, é perfeito e inseparável em essência e identidade, pode dizer: eu sou o que sou, porque somente Deus é perfeito, somente Deus é Deus. Nós somos meras criaturas de Deus. O texto continua voltando para Êxodo 3, verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Mais uma vez, Deus chama essa paternidade oriunda da aliança. Percebam o cuidado de Deus a responder pacientemente todos os questionamentos de Moisés, por soberanamente saber que tratavam-se de questionamentos honestos. E Deus responde detalhadamente, não apenas porque olha para a honestidade de Moisés, mas porque tem um plano soberano onde Moisés é parte dessa grande trama, dessa grande história. Por isso, Deus trata com todos os detalhes, com mínimos detalhes. Mais uma vez o verso 15 que encerra essa leitura. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros.
Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus estabelece, portanto, a sua identidade diante de Moisés. Daqui por diante, e não vamos nos alongar nessa mensagem, mas daqui por diante nós vamos ver que saber quem é Deus, conhecer a Deus, aprove naquele tempo, naquele momento em especial, nesse episódio, nesse capítulo da história, nesse capítulo da trama, se revelar dessa forma ao homem, e a esse homem em especial, Moisés. Aprove a Deus revelar-se assim. E os temores de Moisés cessam diante do conhecimento de Deus. Chama a atenção que os sinais e prodígios que vão fazer parte dessa história, mais precisamente dos capítulos 7, versículo 14 até 12, versículo 36, grandes sinais miraculosos, sinais sobrenaturais, as pragas do Egito, que sim são sinais e prodígios perpetuados por Deus para a libertação do seu povo. Aquilo não é a grande arma ou a grande estratégia de Moisés diante da sua missão com o seu povo. Não, o que traz sossego aos temores de Moisés é conhecer a Deus, é ter um conhecimento de Deus, é falar com Deus, é ouvir o próprio Deus. O ponto é que chegamos ao final dessa história, ao final desse pequeno trecho do relato da vocação, da comissão de Moisés. E eu disse no início da mensagem que o próprio Senhor Jesus estava aqui. Eu não vou me beneficiar dos comentários e das abordagens de brilhantes teólogos em toda a história da igreja a respeito dessa passagem para defender isso que eu afirmo aqui. Eu só quero lembrar com vocês de uma passagem que eu peço, agora sim, que você abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 8, versículo 56. João capítulo 8, vamos ler dos versos 56 a 58 apenas. Já nos aproximamos do fim dessa mensagem. E eu quero ler esse trecho com você. João 8,56. Isso é Jesus defendendo a autoridade da sua missão diante de principais da lei. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Verso 58, e o grande ponto aqui. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Somente Jesus poderia dizer isso. Porque encarnado, completamente homem, somente Jesus era também completamente Deus. Somente Jesus. Ninguém mais poderia afirmar isso, a não ser o próprio Jesus. Em João 8,58, Jesus está alegando não apenas a pré-existência, senão ele ia falar algo como: antes que Abraão nascesse, eu sou, eu era. Não se trata de nascimento. Existência, em especial dentro do contexto do hebraico, diz respeito a essa ação soberana de Deus de antes de o indivíduo ser gerado no ventre da madre, como diz o salmista, Deus saber o exato momento da sua concepção. Por isso,
Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. É claro, quando olhamos a narrativa bíblica, eu tenho buscado esse cuidado de olhar esses textos onde Jesus se revela não apenas nos tipos, mas a presença de Jesus é revelada nas passagens, como lemos em Gênesis 1:1, por exemplo. Jesus está presente. Jesus está presente nesses momentos definitivos de grande opressão, de grande dor, de grande desespero. Jesus está presente com o Pai e com o Espírito Santo. Nesses momentos decisivos da história, Jesus está presente. E nessa passagem especial que lemos, Êxodo 3, de 1 a 15, é importante frisar a presença de Deus como alguém que garante com a sua presença uma intervenção direta no seu povo, um cuidado direto ao seu povo. Um grande líder africano chamado Atanásio, que foi bispo em Alexandria, ele combateu uma grande heresia pensada, idealizada e pregada por um outro líder religioso, Ário. Para resumir, Ário, eu já falei dele aqui, mas vale lembrar, era um pastor que defendia que a divindade de Jesus não era plena, Jesus não era plenamente Deus. Ele era criado por Deus, filho de Deus porque era criado. A interpretação de Ário era essa: Jesus é filho de Deus como alguém menor. Ário dizia, como o filho não pode ser maior que o pai, Jesus não pode ser maior do que o Deus vivo. Ele estabelecia essa ordem hierárquica. Isso é uma heresia. Isso é um falso ensino. Isso é um falso evangelho. Nós não podemos reduzir a divindade de Jesus. E Atanásio escreveu algo muito importante, abre aspas: Deus não é como o homem, Ele é o eu sou o que sou, e é para sempre. O Filho é o que é, e para sempre o é com o Pai, como o brilho de uma luz perfeitamente gerado do perfeito. E aí, um grande documento da história da igreja, o Credo Niceno, vai dizer que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Daí você pode pensar, puxa vida, por que o João sempre tem que falar desses africanos, desses homens do Oriente Médio, de século 2, 3, 4, 5? Sabe por quê? Eu falo, meus irmãos, porque aqui no século 21 parece que a gente esqueceu dos pilares da nossa interpretação da palavra de Deus, da Bíblia. Desses pilares teológicos e históricos que ajudaram a manter o nosso edifício de conhecimento e de interpretação da palavra de Deus de forma correta, de forma justa. Sabe por quê? Porque ainda hoje, por vezes, para nos ver livres da nossa opressão terrena, e aqui eu começo a traçar um caminho para uma aplicação, contextualizar e aplicar para nós hoje. Por vezes, para atender às nossas demandas humanas, assim como Moisés e seu povo tinham a sua demanda humana, terrena, temporal, no contexto de Êxodo 3, por vezes incorremos no gravíssimo erro de reduzir a divindade de Jesus. O arianismo, de acordo com grandes mentes da teologia, ainda é uma heresia extremamente recorrente em nossos meios, talvez com outros nomes, talvez com outras abordagens, mas a essência é a mesma, porque por vezes a nossa igreja, nossos irmãos e irmãs em Cristo,
espalhados nesse arraial de Deus no Brasil e fora do Brasil, diminuem a divindade de Jesus, não reconhecem Jesus como completamente Deus, tentam pormenorizar, encaixar Jesus em ideias e inclinações humanas. E minha gente, por isso que esse pregador aqui recorre a essas bases da teologia lá dos primeiros séculos, porque me parece que a igreja de hoje esqueceu dessas bases. Pega a Bíblia e lê a Bíblia sem nenhuma conexão com a história da igreja, com a nuvem de testemunhas, sem nenhuma conexão com o sangue de gente que foi derramada para a Bíblia ser traduzida, para a Bíblia estar aqui na nossa mão, e tentam adaptar e contextualizar dos jeitos mais indizíveis, sem o devido temor, sem o devido tremor, sem, contextualizando, tirar a sandália dos pés para entrar em terra santa, com falta de reverência. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que, por vezes, em nome de fugir, de se livrar das amarguras do século presente, queremos ideologicamente, e dizer que tem base bíblica para isso, encarar Jesus como um pistoleiro reaça. Ou, porque tem para os dois lados, ou encarar Jesus como um hippie pacifista, que canta Imagine do John Lennon para acabar com a guerra no mundo. Isso é arianismo, na prática. No século 21, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vou ficar aqui no Brasil. Esse Brasil de eleições aí, isso vai ficar cada vez maior. Politizar Jesus de qualquer forma e encaixotar Jesus em discursos, amados, é heresia. Nosso Deus é muito maior do que toda essa discussão, minha gente. Nosso Deus é muito maior do que tudo isso. E a sua presença é tudo que nós precisamos para estar nessa arena pública. Isso significa que vamos ser ignorantes, tolos, que não têm um mínimo posicionamento na vida? É claro que não. E quem quiser conversar comigo a respeito, eu sempre gosto de abrir esse espaço. Nós vamos ter tempo para isso daqui a alguns minutos. Mas o que é necessário frisar com muita ênfase é que o nome do nosso Senhor Jesus, o Eu Sou, não pode ser encaixotado nessas matrizes humanas. O chamado que eu e você temos, a grande comissão que eu e você temos é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ir e pregar o Evangelho. A missão de Moisés, a comissão de Moisés foi ir diante do faraó e falar que o povo precisava ser liberto. A grande questão, minha gente, é que Jesus, na sua obra da cruz, já nos tirou do Egito, já nos libertou. Esse grande desafio com o império das trevas já foi vencido por Jesus. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós hoje, porque Ele levou a pesada cruz do Calvário, é dia a dia levar a nossa própria cruz e segui-lo. E ao segui-lo, saber que, embora creiamos que sinais e prodígios aconteçam ainda hoje, o maior sinal já foi manifesto. Cristo, o Verbo, se tornou carne. O ungido de Deus se revelou como Jesus, o Salvador. O grande Eu Sou, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso grande Deus, a rocha da nossa salvação. É por crer que Jesus não pode ser encaixotado nessas discussões humanas, é por saber que Jesus é Deus, irmãos, é Deus, é soberano, é criador de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas. É por saber, como ele diz em João 8,58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
é saber que é esse Jesus que ao longo do Evangelho de João declara: eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Eu sou a porta, João 10, versículos 7 a 9. Eu sou o bom pastor, João 10, versículos 11 a 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Somente Jesus pode declarar isso sobre si mesmo. Quem somos nós para declarar ou imputar qualquer coisa meramente humana ou criada nas nossas lógicas e ideologias para imputar sobre Ele? Ele é o grande eu sou. Ele é o grande Deus. Ele. Nós não podemos atribuir nada disso a Ele. Nada disso que é meramente humano. Devemos reconhecer o que Ele diz a respeito de si. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Ele, Jesus. O que a gente pode aprender, portanto, e levar para a nossa vida, à luz desse Deus que se revela, desse Deus que se apresenta, em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 15. Em primeiro lugar, que a humildade e a santidade de Deus são inseparáveis, e já se pronunciavam lá naquele deserto em Horebe, numa sarça que ardia sem se consumir no deserto. Nos versos 2 até 5, a gente vê essa manifestação de Deus ali naquele lugar sujo, desértico, provavelmente com estercos de animais ali, dejetos de animais. Afinal, tratava-se de uma localidade de transição de um rebanho de um lugar para outro. Um lugar simples, numa tarefa simples e extraordinária, Deus de maneira extraordinária torna aquele lugar um lugar santo, estabelece o limite da sua santidade. Portanto, aprendemos a humildade e a santidade de Deus. No versículo 6 da passagem que nós lemos, aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. É a fidelidade de Deus que se revela a Moisés a partir da aliança, a partir dos seus pais. É Deus sendo fiel. Aprendemos também que Deus é misericordioso. Os versos 7 até 12 mostram o cuidado desse Deus que ouvia o clamor dos filhos de Israel e via o que estava acontecendo com eles. Um Deus que ouve e que vê, é um Deus de misericórdia, é o nosso Senhor Jesus. E tudo isso, minha gente, só se fundamenta numa coisa: em quem Deus é, não apenas no que Ele faz, não apenas no que Ele fez, mas naquele que era, que é e que há de vir, como nós lemos em Êxodo 3, de 13 a 15. Deus apenas diz: eu sou o que sou. Jesus, em João 8,58 diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o nosso Deus. E isso, amados, nos basta. Isso em dias tão difíceis como os que vivemos, dias de tanta confusão, de tanto esvaziamento de quem é Deus por parte daqueles que não são apenas filhos de Israel, mas são filhos de Deus, infelizmente, indo por caminhos enganosos, caminhos heréticos, caminhos que interpretam a Bíblia de acordo com o século presente. Que Deus nos livre disso, amados. Que Deus, em nome de Jesus, nos livre disso e nos leve a caminhar por um novo e vivo caminho para a glória dele. Você crê dessa forma? Então, por favor, fique de pé aí, vamos juntos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus, irmãos. Jesus é a nossa esperança.
A gente está vivendo, não tem como remediar isso. É porque é chato ficar no clichê. E vocês sabem, acho que já devem saber que eu não gosto de alguns clichês. Mas os dias são muito maus, a igreja está enferma. A igreja está enferma. A igreja tem se dividido, porque não olha com temor para esse Deus. Eu digo que a igreja não está se dividindo, não é por causa de ideologia, não é por causa de visão teológica, não é por causa de diferenças entre irmãos, não é isso não, minha gente. A gente está se dividindo porque a gente perdeu, de alguma forma, a sublimidade de quem é Jesus. E a gente precisa voltar a trilhar esses caminhos de grande temor e tremor na presença de Deus, ao mesmo tempo alegria. Como eu falei, esse paradoxo do reino. A gente teme, treme, mas ao mesmo tempo a gente se alegra, porque tem uma esperança de vida eterna, tem uma esperança de saber que a nossa jornada ela não acaba no aqui e agora, mas existe um ainda não sendo preparado por Deus, e Ele voltará, irmãos. E quando tomamos parte do que tomamos aqui, do cálice, do pão, nós não podemos sair do mesmo jeito. Se sairmos do mesmo jeito, com as mesmas caras emburradas, com as mesmas manias, com as mesmas carnalidades, com as mesmas divisões, por causa das coisas mais pueris possíveis, precisamos de arrependimento, e arrependimento agora, arrependimento de obras mortas, para sermos transformados e semelhantes a Jesus. Que o Senhor nos desperte, que o Espírito Santo nos desperte. Peço perdão pela fleuma ao pregar, mas não consigo me conter diante da nossa realidade como corpo de Cristo, amados. Que o Senhor venha sobre nós, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Isso não pode ser produzido, manipulado para um ambiente que a gente possa gerar aqui, para um tema no teclado, sabe? Como normalmente faz para apelar ao coração. Mas que o Espírito Santo, à luz da palavra pregada, possa proporcionar na minha, na tua vida, transformação. Para que a gente saia de encontros onde ouvimos a voz de Deus, que a palavra sendo pregada é a voz de Deus sendo pregada, amados. Que a gente possa sair transformado, que os nossos temores, como os temores de Moisés, possam cessar, não apenas por causa dos sinais e prodígios, mas por conhecer a Deus. Que você possa conhecer a Deus essa noite, em nome de Jesus.